A deontologia farmacêutica, como eu disse para vocês, é um dos campos eu considero muito importante, porque é o que dita os nossos limites de atuação, né? Até onde, qual nossos deveres, nossos direitos, nossas obrigações. Então, deontologia, né, esse conjunto de valores, atitudes e posturas, né, que o indivíduo deve apresentar durante o exercício da sua profissão. Ela objetiva, então, moldar ou modelar a conduta e a nossa postura profissional, né, por meio do exercício que a gente fala dos direitos, deveres e proibições, tá? Ela é regida tanto por princípios morais quanto éticos. Eu já vou explicar um pouquinho a respeito disso. Então, em relação aos direitos, né, nós temos as fontes de direitos naturais, que é da própria natureza, né, direito à vida, direito à liberdade, né, são as leis que não precisam nem de códigos, né, é um direito espontâneo, que se origina da própria natureza social do indivíduo. E o direito positivo são as legislações, são as regras impostas pela sociedade, tá? Então, ela é toda uma disciplina da nossa conduta naquele meio social que a gente está inserido. Elas são votadas, né, pelo poder daquele país, e a partir dali vale como regra. As fontes de direito pode ser também indireta ou imediata, tá? Quando não está escrito numa legislação, a gente costuma chamar de lei indireta, e se já tem jurisprudência, que é outra, já foi julgada de uma maneira, para aquele caso específico que não está escrito na lei, né, pode ser usado aquele caso como jurisprudência, e a partir dali ela se torna uma fonte de direito também para outros casos que venham ser julgados, né, posteriormente. Então, é isso. Então, nós temos os direitos naturais, os positivos, que são as leis, as fontes de direito, as diretas, que são com base nas leis, e as indiretas, quando a lei é omissa ou não fala sobre o determinado assunto ali, né? O que rege são os costumes, a doutrina e a jurisprudência. Então, é regido, a maioria das legislações são de acordo com a ética e com a moral. A moral tem a ver também com o costume de cada região, tá? O que é moral ou amoral aqui para nós, de repente, em outro país, é diferente, né? Basta ver a monogamia, que aqui é um país monogâmico, temos outros países que pode mais de um casamento, né? Então, ela é regida pelos costumes locais, tá? Então, mas a ética, né, quando ela for em relação a uma profissão, nem sempre a gente precisa no dia a dia ser compelido a praticar tudo de forma ética. Mas na profissão, a gente é obrigatório, ela tem força de lei, tá? Então, a ética, ela tem como fundamento explicar regras e comportamentos morais do ser humano de maneira racional e científica através de legislações que legitimam esse comportamento. A falta de ética profissional, ela é apurada em um processo ético disciplinar instaurado então pelo nosso conselho regional, no caso é instaurado pelo conselho regional de farmácia, e depois, se recorrer, ele é julgado em última instância, né, no Conselho Federal de Farmácia, tá? Mas a gente vai ver bem certinho como funciona o processo disciplinar ético da nossa profissão na aula, né, de Código de Ética, que inclusive, como eu falei, esse ano a gente tem a publicação de um Código de Ética novo, é a 8ª versão do Código de Ética, tá? Nós estávamos na 7ª de 2014 e agora em 2021 foi atualizado. Então, quando a gente não cumpre o que está escrito no Código de Ética Profissional, a gente vai ser censurado, né? Vai ser executada uma sanção, né? Que pode variar desde uma censura pública até uma suspensão temporária ou até definitiva do direito de exercer a profissão farmacêutica. Aqui no Rio Grande do Sul, nós não temos nenhum profissional que tenha sido suspendido definitivamente, tá? Que tenha sido cassado o diploma aqui no nosso estado. Mas em outros estados do Brasil existem, tá? Histórico de cassação de diploma.
Então, a deontologia que ela dá os pressupostos para a gente exercer a nossa profissão, né? A gente tem que ter formação farmacêutica, capacitação, competência, habilitação legal e tem que estar amparado na legislação. Além disso, a gente tem que ter conduta ética profissional. Então, a importância desses códigos de deontologia é estabelecer a ordem, né, e impedir que se degenere valores, né, e boas práticas da nossa profissão. E ele está sendo atualizado cada vez mais por conta da nossa atuação por rede, né, atuação em rede social, por conta da internet, tem mudado o código de ético, já inserindo essas questões, né, em relação ao que estamos, né, vivenciando hoje em dia com o acesso à informação aí por meio de redes. Agora, mudando para a legislação, então vocês vão ver que a gente vai ter as resoluções emanadas do Conselho, nós vamos ter aquelas da Anvisa e teremos leis federais também, tá? Cada uma delas são diferentes, então, e elas têm uma hierarquia. No Brasil, o poder legislativo é um dos poderes constituídos, né, que faz as leis. Nós temos a nossa Carta Magna, que é a lei maior, que é a Constituição Federal de 1988, que adota os princípios da soberania popular e da representação, né? Então, segundo os quais o poder do político pertence ao povo e é exercido em nome desse. Então, a gente elege uma pessoa que ela vai nos representar lá no legislativo, tá? O poder legislativo ele é composto pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e pelo Senado. O Tribunal de Contas da União também integra o poder legislativo. Nos municípios, né, nós também temos a Câmara dos Vereadores e no Estado a Câmara dos Deputados, que fazem as leis municipais e estaduais. Tá, a hierarquia das leis é importante porque, no caso de uma falar um artigo oposto a outra, qual que nós devemos considerar, tá? Então, é o que a gente chama antinonímia. Depois eu vou falar. Se por um acaso está em divergência um assunto e uma legislação fala de uma maneira e outra em outra, como que a gente vai estabelecer o que prevalece, tá? Então, a nossa maior lei é a Constituição Federal. Depois vem as emendas à Constituição, que são as PECs. As PECs, elas integram a Constituição, né? E a partir dali elas fazem parte da Constituição Federal. Pois temos a lei complementar, a lei ordinária ou lei comum, a lei delegada, os decretos. Logo eu vou explicar o que cada um representa, tá? As resoluções, vocês vão ver que quando é da Anvisa, sempre é uma resolução. Resolução da diretoria colegiada da Anvisa, tá? É uma RDC, geralmente. Temos vários RDCs aí, né? Por exemplo, a RDC 67 de 2007, que é sobre boas práticas de manipulação, né, em farmácias. Os decretos, uma instrução normativa é abaixo, então, geralmente é para explicitar um pouco melhor sobre determinado assunto. A Anvisa tem várias instruções normativas para auxiliar a nossa profissão e outras também, tá? Atos normativos, ato administrativo, portaria. Portaria, por exemplo, a portaria 344 é do Ministério de Saúde. Foi antes dela, ela é de 1988, que ainda não tinha sido estabelecida a Anvisa, não existia a Anvisa, né? Então era do Ministério de Saúde, eram portarias, tá? E quando é aqui da universidade, por exemplo, uma portaria de defesa ou para abrir uma formatura, o reitor emite uma portaria, tá? Então vamos à nossa primeira legislação, que é a Lei Suprema, né? Nela que se encontra a própria estruturação desde do Estado, né, do governo, e a organização dos órgãos
também governamentais. É nela que tem todas as normas fundamentais do Estado. Em relação ao governo federal, seria a Constituição Federal, mas também cada Estado membro e o Distrito Federal tem a sua Constituição estadual, e no município existe a Lei Orgânica do município, que é a maior lei dentro do município. Uma PEC, como eu falei, é uma emenda que ela integra, né, a própria Constituição. A partir dali, ela ocupa o primeiro grau na hierarquia das leis. Depois vem uma lei complementar. É também diferente para votar as legislações, quando é uma lei comum. Vocês vão ver aqui, ó, que a lei comum é votada mediando um processo comum de votação, tá? Agora, se é uma lei complementar, precisa quórum, né? Quórum especial, e precisa maioria absoluta, tá? Então, tem algumas legislações para ser votadas que ela precisa uma quantidade de deputados, né, suficiente, ou de senadores, e a aprovação exige que a maioria absoluta vote, ou seja, se tem 500 deputados, não sei quantos nós temos agora, mas precisa a metade mais um, né, do número total, e não do que estavam presentes. Por exemplo, se só 300 estavam lá, tá? Em relação à nossa atuação, eu trouxe como exemplo a Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8080, de 1990, que a gente chama de Lei Orgânica da Saúde, essa legislação. Ela até hoje está em vigor, cai na maioria dos concursos, tá? De residência, ou para a prefeitura, ou para todas as do âmbito público, cai essa legislação. Ela que determina as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, e como que funcionam os serviços de saúde no Brasil. Lei comum, eu coloco aqui como exemplo a lei de 2014, que transformou as farmácias em estabelecimentos de saúde. Até então, ela era um comércio, tinha que ter CNPJ, né? E a partir dali, ela é obrigatória ter cadastro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos da Saúde, é o CNES, que a gente chama, tá? Então, a farmácia, hoje em dia, ela é um estabelecimento de saúde e tem que se adaptar conforme as regras, né, de estabelecimento de saúde. Os códigos e consolidações são quando reúnem uma série de leis em relação a determinado assunto, como o Código de Defesa do Consumidor, que não é uma legislação só, tá? É um compilado. A CLT, que é as consolidações das leis trabalhistas. As leis especiais, por exemplo, lei do inquilinato. Quando a lei especial, ela tem uma hierarquia superior a uma lei comum, tá? Por exemplo, se vocês tiverem alguma questão em relação a um contrato de aluguel e quando tiver em contraponto ao que está disposto no Código Civil, a lei do inquilinato ela é uma lei superior, porque ela é uma lei específica. Então, qualquer lei especial, ela tem supremacia sobre as leis comuns. Tá? Então, isso é uma parte inicial, só para vocês... A lei específica, ela se sobrepõe à lei genérica, né? Que isso. Seria genérico, né? Isso. Eu vou falar aqui daqui a pouco em antinomínias, então, quando algum assunto se contrapor, né? Se ela é uma lei especial, ela tem supremacia sobre a outra, tá? Na hora do julgamento, né? Tá? Então, vamos ver outra questão. As medidas provisórias, a gente tem uma... Vocês sabem que elas são válidas por 60 dias e depois caduca. Nós temos o exemplo daquela lei ali de 2014. Vocês ainda não estavam na faculdade, mas nós fomos lá fazer reivindicação contra a medida provisória que foi editada, onde dizia que não seria exigido
farmacêutico para as drogarias de micro e pequena empresa, tá? Então, mas ela acabou caducando, não conseguiu ser votada no Congresso, nem no Senado, né? E daí ela caducou. Então, uma medida provisória, ela tem validade, por exemplo, se o presidente da República decretar uma medida provisória, ela tem força de lei por 60 dias, mas depois tem que ser votada no Congresso, tá? E senão caduca. Nesse caso aqui foi uma medida provisória que caducou, né? E foi bem importante para nós. Decreto. O decreto, ele é uma decisão para dar ordem a uma lei. Por exemplo, assim, ó, em 73, essa lei também é válida até hoje, tá? 5991, cai em todos os concursos públicos. Ela que dispõe sobre o controle sanitário de medicamentos, tá? Só que daí ela tem a legislação, mas para fazer valer a lei, tem um decreto depois, tá? É o que regulamenta a lei. Mas é exatamente o que diz na lei. É só uma questão de ordem. Então, o decreto-lei é o que regulamenta a lei, tá? Então, como que é a iniciativa hoje é a aprovação e execução de uma lei no Brasil? Então, tem as comissões, como a gente vê todos os dias no noticiário, né? Essa comissão aprova primeiro e leva para o plenário. Lá tem um que vai ser o relator, né, da comissão, que vai apresentar esse projeto de lei ao plenário, que vai ser aprovado ou não. Se ele for aprovado, tem que ter a sanção do executivo, né? Que seria o presidente da República. Em nível municipal, são os vereadores, tem que ter a sanção da prefeito. Eu ia falar da prefeita. No caso da minha cidade, é uma prefeita. Do prefeito, né? Ou da prefeita. E no estado, a mesma coisa, né? A sanção do executivo, que é do governador. E daí depois regulamenta com um decreto-lei, tá? Agora, as nossas, a grande maioria são pela Anvisa, tá? A Anvisa, então, ela emana as resoluções da diretoria colegiada. A diretoria colegiada da Anvisa é composta por 5 membros, né? E são votados. Então, é uma resolução, ela tem caráter normativo, editada por autoridades de alto escalão, ou por dirigente de um órgão colegiado, no nosso caso, a Anvisa, mas pode ser a ANAC, né? Enfim, de aviação aérea, tem outras agências, né, nacionais que regulam também, através de resoluções. Tá, então as resoluções comuns da Anvisa são usadas assim para autorizar um produto, cancelar um registro, né? Por exemplo, esse aqui eu botei do ano passado, esse exemplo, ó, cancelar o registro sanitário de vários produtos, e eu coloquei o exemplo aqui da atencina, tá? Do cloridrato de clonidina desse laboratório. Então, daí são as resoluções comuns. Resolução do Conselho Federal de Farmácia, temos várias, né? Eu vou apresentar todas agora quando a gente falar em campos de atuação do farmacêutico. Então, é geralmente quando quer dispor sobre alguma atribuição específica, né? Tem do âmbito da homeopatia, tem agora de 2021 em relação à aplicação das vacinas de Covid pelo farmacêutico, tá? Essa aqui, ó, por exemplo, que está desatualizada, que eu não troquei aqui, seria de 2021, o Código de Ética, tá? Então, são emanadas pelo Conselho. Na página do Conselho tem todas as resoluções por ordem cronológica, tá? Uma por uma, é só abrir o link ali e abrir. E as portarias? Também é um ato administrativo para definir instruções acerca da aplicação de uma lei, né, que tem diretrizes operacionais, modelo organizacional, né, controle para fiscalização. Então, o objetivo de uma portaria são os mais diversos, né? Tá? Então, nós temos as portarias, principalmente agora interministeriais e dos ministérios, tá? Porque a Anvisa, a principal resolução a Anvisa principalmente emana resoluções. As instruções normativas até para ajudar um pouco mais o setor regulado, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, em 2014 foi emanada uma legislação nova sobre registro de fitoterápicos.
Então, a nossa última resolução, que até hoje está válida para registrar produtos fitoterápicos no Brasil, é de 2014. Então, a Anvisa publicou a RDC e, paralelo, ela publicou uma instrução normativa para ajudar o setor a cumprir a própria RDC, tá? Então, orientação para como registrar, né? Como notificar um produto tradicional fitoterápico, né? Que o tradicional pode ser só notificado, não precisa registro. Então, são mais assim instruções mesmo e orientações. É esse o caráter de uma instrução normativa, é orientar o setor regulado. Então, aqui em relação à hierarquia, ó, quanto maior a hierarquia, menos ela vai ser detalhista, né? Por exemplo, a Constituição, ela tem muitos dispositivos que não são autoexplicáveis e nem autoexecutáveis, sem que uma norma inferior dite a regra de como aplicar, tá? Deixa eu ver se eu dou exemplo aqui. Não, eu não dou exemplo, mas o artigo 6º da Constituição diz que a saúde é o direito de todos e dever do Estado, não restringindo também o da família e da sociedade, uma coisa nesse sentido. Tá, mas daí dizer que a saúde é direito de todos e dever do Estado. É uma frase só e não dita nada, né? Então, depois veio aquela lei que a gente falou, a Lei Orgânica da Saúde, logo na sequência, que ela que diz como que vai ser esse direito, como que vai ser o sistema público, e depois ainda veio uma legislação só criando o Sistema Único de Saúde, que foi ali depois que se criou o SUS, né? Tá? Então, por exemplo, né, na Constituição, como eu falei, tem dispositivo que não é explicável, tem que vir essa lei depois para explicar melhor. E também algumas leis precisam de decreto para melhor descrever a sua execução, como eu falei, para colocar a ordem de cumprir a lei. E quanto menor um ato na escala hierárquica, mais detalhado ele vai estar e mais efetivo ele vai ser em relação à norma superior. Tá? Como ali eu expliquei agora, a instrução normativa ela é hierarquia mais baixa, mas vem para detalhar uma resolução sobre determinado assunto. E se tiver conflito entre uma norma e outra, né? Daí o judiciário que vai ser encarregado de definir a aplicação das normas. Então a gente tem como vai ser a regra, assim, ó, a inferior não pode contrariar a superior, então vai valer a superior. A mais recente pode revogar a antiga, então valer a mais recente, né? Mas isso o juiz que vai julgar, ou enfim, quem vai estar julgando esse processo. Geralmente as normas do mesmo nível, elas são ordenadas cronologicamente, da mais recente para a mais antiga, estando a mais recente acima, como eu falei ali. A hierarquia em relação aos níveis também, federal, estadual e municipal. Também vale, né, para todos os níveis, então. E o critério é aquele que a gente falou de especialidade, que quando são duas normas incompatíveis e uma tem caráter especial, ela vai prevalecer sobre essa de caráter geral, então. A estrutura básica de uma lei sempre vai ter o número, embaixo vai ter ementa sobre o que ela fala. Aqui, por exemplo, aprova o Código de Ética da Profissão, vai ter os considerandos também, e quem assina. Aqui, por exemplo, esse nosso primeiro decreto de 31, tem 90 anos. 90 anos, né? Que foi regulamentado a profissão farmacêutica no Brasil. E, na verdade, foi também o ano de fundação do curso de farmácia. Sim, nós temos 90 anos. Foi bem nesse ano que foi regulamentado várias profissões no Brasil pelo Getúlio Vargas. Tá? Então, esse foi o primeiro decreto que regulamentou o exercício do farmacêutico no Brasil. Então, nós vamos falar sobre ele. Então, aqui eu tenho o número do decreto, a ementa, que é aprovar a regulamentação da profissão farmacêutica no Brasil, e quem assinou foi Getúlio Vargas. Aqui de novo outro, ó. Aquela lei de 2014, né, que coloca as farmácias como estabelecimento de saúde.
Então, nós temos também as seções, o título, o capítulo, a seção e o artigo. O artigo é a unidade básica da lei. Cada artigo serve para apenas um tema, tá? E se for abrir esse tema, tu pode abrir em parágrafos, pode abrir incisos, pode abrir em alíneas, tá? O inciso é sempre em números romanos, tá? A linha é em letra minúscula entre parênteses e o parágrafo tem esse símbolozinho ali. Tá? Eles são usados para organizar a lei mesmo. Tá? Só na hora de ler, se tu for ler, esse aqui é o inciso primeiro do artigo 8º, né, da seção tal, do capítulo tal, tá? Então, tu vai ler inciso quando for número romano e a linha quando as letrinhas. É para desdobrar, fazer o desdobramento do assunto daquele artigo, que o artigo que é a unidade básica, é o tema central, tá? O caput do artigo a gente chama, é o dispositivo central, é a ideia central daquele artigo. Tá? Então, aqui, ó, artigo 1º, inciso 1º, inciso 2º, daí no inciso 2º tem o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, tá? Aqui no artigo 2º tem o inciso 1º, 2º e tem as alíneas A e B, tá? Exemplos aqui. De como ler, né? Parágrafos. Tá? Então, todas as legislações, elas são publicadas no Diário Oficial da União, tá? Todos os atos normativos, inclusive aqui as nossas portarias, né, da universidade, as portarias e resoluções da Anvisa, do Ministério. Então, a nossa imprensa nacional, que é o Diário Oficial da União, todas, se for aprovado um produto, um registro de um produto, um cancelamento de um produto, autorização de funcionamento da farmácia aqui da esquina, por exemplo, do João, tá? Todos publicados no Diário Oficial, para fazer valer, tá? É a nossa imprensa nacional. No site da Anvisa vai estar tudo ali disponível, né? Mas vai estar publicado no Diário Oficial da União. Se quiserem, todas as resoluções podem publicar aqui. Procurar, desculpa. Tá? E no site do Conselho, como eu já falei para vocês, do Conselho Regional de Farmácia também temos, tá? Seria isso, essa parte introdutória da deontologia, que a gente vê exatamente só a estrutura, onde buscar quem que emana as regulações, tá?